Já tá. A paz do Senhor a todos os irmãos da igreja. Irmãos, nós vamos começar o nosso culto, a nossa live, aonde nós estaremos celebrando com os irmãos a Santa Ceia do Senhor, devido aos acontecimentos, devido a tudo que tem acontecido ainda no momento, nós não estamos podendo ter os nossos cultos presenciais. E a igreja, ela continua fechada para os cultos presenciais. Mas nós estamos orando, nós estamos buscando a presença de Deus, e todas as coisas estão no controle de Deus, e Deus está no controle de todas as coisas, e no momento certo tudo vai dar certo. Então eu quero convidar você neste momento de início. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus, e eu quero convidar você neste momento a estar dirigindo uma oração ao nosso Deus no início desta live, deste culto. Ore juntamente com o pastor neste momento, apresente diante de Deus, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida, nós queremos apresentar as nossas preocupações diante do Senhor, Pai. Nós queremos apresentar, Senhor, esta live, este culto. Nós queremos apresentar, Senhor, os irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que estão nos assistindo por esta live, os irmãos que se comprometeram a estar tomando a Santa Ceia através da live, os irmãos que prepararam o suco, que prepararam o pão, e juntamente conosco vão estar participando da Santa Ceia do Senhor. Então, que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor tome a frente de tudo, e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus alcança, Senhor, alcança cada lar neste momento, a cada família neste momento, a cada vida. Alcança, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. É que nós te pedimos, e desde já nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. Pai, o nosso muito obrigado, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a igreja diz amém. Meus irmãos, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor, mas antes eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta noite uma palavra de Deus. Eu gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus, que é a leitura a qual nós lemos na ceia, que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 11. Esta carta, o capítulo 11, e no versículo 23, é o texto a qual nós lemos todas as vezes em nossas reuniões, quando nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Então nós
lemos esse texto, o capítulo 11 da primeira carta que o apóstolo São Paulo escreve à igreja do Coríntios, capítulo 11, e no versículo de número 23, todos os meses que a igreja participa da Santa Ceia do Senhor, nós lemos o capítulo 11 e os versos 23 que seguem sucessivamente. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste momento esta palavra de Deus, a palavra de Deus que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo de número 23. Ache aí, capítulo 11 e versículo 23 da primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Querido irmão, quando nós lemos o texto que costumeiramente em nossas reuniões de Santa Ceia, na nossa igreja, nós temos o costume de estar lendo esse texto, o capítulo 11 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja de Coríntio, no capítulo 11, no versículo 23, Paulo, ele está se referindo àquilo que ele aprendeu do Senhor. Paulo, ele está se referindo à Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia a qual nós iremos nesta noite participarmos como igreja do Senhor sobre a terra. O capítulo 11 e no versículo 23, Paulo está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo agradecido, Paulo disse, agradecido, ele partiu esse pão e ele disse: tomai e comei. E lendo esse texto, e o que Paulo escreveu dizendo, na noite em que ele foi traído. Que noite foi essa, pastor? Quais foram os acontecimentos desta noite? Esta noite a qual Paulo está se referindo, a noite da traição, aonde o apóstolo São Paulo diz, ele recebeu do Senhor o que também estava ensinando a esta igreja
a respeito da celebração da Santa Ceia do Senhor. Paulo está dizendo que na noite em que Cristo foi traído, houve nesta noite alguns acontecimentos que durante o decorrer da noite, da traição, da madrugada, acontecimento estes que os evangelhos, precisamente no Evangelho segundo Lucas escreveu, no capítulo de número 22 e no verso 7 em diante, os acontecimentos da noite da traição, aonde a Bíblia vai nos dizer que chegando o dia em que os judeus celebravam a festa dos pães asmos, ou seja, a Páscoa, este mandamento que foi deixado pelo nosso Deus à nação de Israel, quando Deus tirou este povo debaixo do jugo da servidão dos egípcios, Deus então deixou a eles, ao tirarem do Egito, este mandamento, que eles celebrassem a Páscoa, a ceia do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus então, diante deste dia que era comemorado por todos os judeus, para que eles nunca se esquecessem, para que eles se lembrassem sempre de que foi Deus que os havia tirado com sinais e com prodígios do céu, este povo da escravidão egípcia. E quando chegou este dia, Jesus ele disse aos seus discípulos, ele disse para Pedro e para João, para que eles fossem até um homem, o qual este homem estava levando um jarro de água na cabeça. E Jesus disse aos discípulos para que eles perguntassem a este homem aonde estava o lugar aonde eles preparariam a Páscoa para celebrarem com o Senhor. E a Bíblia diz que este homem lhe mostrou um cenáculo imobiliado. E ali neste cenáculo imobiliado, Pedro e João prepararam então o momento aonde Jesus, juntamente com os seus 12 apóstolos, celebrariam naquela noite a Santa Ceia, ou a Páscoa judaica. E justamente nesta noite, houve muitos acontecimentos, porque esta noite, a noite da última ceia,
Foi a noite da traição. A Bíblia vai nos dizer que nesta noite, neste cenáculo, diante desta ceia, a Bíblia nos diz que tomando todos eles lugar à mesa, juntamente com o Senhor Jesus, nesta noite, em que eles comemoravam a Páscoa, estavam reunidos neste cenáculo para ceiar juntamente com o Senhor, na noite da traição. A Bíblia diz que Jesus, então, tomando a palavra no meio dos seus discípulos, ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. E o que nos chama a atenção é que Jesus, sabendo ele de todo o sofrimento o qual ele estava prestes a enfrentar, sabendo Jesus de toda a dor o qual ele estava prestes a sentir na sua carne, sabendo ele de todos os flagelos que a sua carne estava prestes naquela noite a enfrentar. Mesmo assim, Jesus, ele declara diante dos seus apóstolos que estavam à mesa da ceia, ele diz: desejei muito participar convosco desta Páscoa, desta ceia. Por quê, pastor? Diante de todo o sofrimento que eu esperava, diante de toda a dor que Cristo estava prestes a sentir na sua carne, ele declarou a esta frase dizendo: eu desejei muito participar com vocês desta ceia. Verdade é, meu irmão, que aquela noite foi a última noite em que Cristo esteve sobre esta terra. Aquela noite, a noite da traição, porque a Bíblia, ela vai nos dizer, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Jesus Cristo, ele despojou de toda a sua glória nos céus. Jesus Cristo, ele despojou de toda a sua divindade. Ele deixou os céus, desceu sobre a terra, nasceu na figura humana, sentiu todas as dores, sentiu as emoções humanas, palmilhou esta terra por aproximadamente 33 anos, vivenciou muitas coisas como homem, mas aquela noite que foi a noite da traição, era a última noite em que Jesus Cristo agora estava distante
da sua casa, o céu. Ele disse: eu desejei muito este momento. Eu desejei muito esta hora. Porque mesmo diante de todo o sofrimento que Jesus estava prestes a sentir na sua carne, toda a dor que Jesus estava prestes a enfrentar, todos os flagelos que dilaceraram a sua carne, todo o sofrimento que ele estava prestes a sentir após aquela noite, nada disso se compararia ao retorno do nosso Senhor no céu. Jesus sabia que todo aquele sofrimento, que toda aquela dor não se comparam à sua volta ao seu lar, que é o céu. A Bíblia, ela nos diz, onde o apóstolo São Paulo escreveu dizendo que nenhum sofrimento do presente ele se compara à glória que está reservada ao porvir. Nenhum sofrimento que a igreja possa enfrentar sobre esta terra, nenhuma perseguição que a igreja possa enfrentar sobre esta terra se compara àquilo que Deus tem reservado para o seu povo. Nenhuma dor que o homem ele pode enfrentar sobre esta terra, nenhum sofrimento que o homem pode sentir na sua alma, no seu corpo, as dores físicas, as dores da alma, as tristezas do espírito, nenhum sofrimento neste presente século se comparam à glória que o nosso Deus ele tem reservado para o seu povo lá no céu. Jesus, ele disse no Evangelho segundo João, escreveu dizendo que a igreja não é deste mundo, que se nós fôssemos deste mundo, o mundo nos amaria, mas o mundo odeia a igreja. Tanto é que a igreja ela está impedida pelo mundo de estar com as portas abertas para cultuar nas reuniões o nosso Deus. E Jesus, ele disse que se a igreja fosse deste mundo, o mundo amaria. Porque não é deste mundo. Tanto é que ele disse que um dia ele voltaria para buscar a sua igreja. Igreja esta a qual o pastor se refere não
a instituição chamada igreja, não. Mas a sua vida, a minha vida, o seu povo. Os acontecimentos desta noite, a noite da traição. Jesus começa o seu sermão dizendo: eu desejei muito este momento, porque ele sabia que por mais que o sofrimento que ele iria passar, depois do sofrimento, ele estaria de volta ao seu lar. Ele estaria de volta à destra do Deus Pai. E retornaria aos céus. E Jesus continua dizendo: desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque ele sabia que aquela ceia era a última ceia, ao ponto dele declarar e lhe dizer: porque eu não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E o que me chama a atenção nesta noite, a noite da traição, é que Jesus sabia que o traidor estava entre eles. Jesus sabia que o traidor estava sentado à mesa com eles. Mas o que eu me maravilho nesta noite da traição é que Jesus, mesmo sabendo quem era o traidor, Jesus não expôs o seu pecado entre os seus companheiros que estavam ali, não. Jesus não expôs a sua traição, não. Pelo contrário, Jesus estava prestes a padecer todos os flagelos da crucificação. Jesus estava prestes a ser dilacerado, a derramar o seu sangue, a verter o seu sangue, justamente por aquele que o traía. E Jesus não expôs o traidor entre eles. Mas antes, Jesus priorizou a comunhão daquele momento, a unidade daquele momento da Santa Ceia, da última ceia da Páscoa. Jesus priorizou aquela comunhão entre eles, mesmo sabendo que Judas Iscariotes estava prestes a o trair naquela noite. Ele não expôs o seu pecado, porque justamente Jesus estava naquele momento. Ele estava prestes a passar por toda a dor e o sofrimento, justamente por Judas, justamente por aquele traidor, pelos pecados de
todos os homens. E Jesus, naquela noite, a noite da traição, Jesus prioriza a comunhão. E em tempos difíceis, em tempos incertos desta vida, em tempos difíceis, onde a igreja tem sido perseguida, onde a igreja tem sido impedida, verdade é que nesses períodos difíceis, que você possa, meu irmão, a estar priorizando a comunhão, mesmo distante do templo, que você possa estar priorizando a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E na noite da traição, Jesus prioriza aquele momento de comunhão entre todos que estavam ali, naquele cenáculo, assentado àquela mesa, participando da Santa Ceia do nosso Deus. E a Bíblia diz que Jesus então, tomando o cálice, ele disse: tomai, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A noite da traição, a Bíblia diz que durante esta ceia, a Bíblia diz que entre os discípulos começou então a haver um debate entre eles de quem era o maior e o menor. E a Bíblia diz que Jesus, novamente tomando a palavra, ele disse que quem quiser ser o maior no reino dos céus, que ele seja o menor. Nesta mesa, nesta noite, que foi a noite em que Paulo se refere, a noite em que ele foi traído, a Bíblia diz que Jesus diz na mesa: quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor sobre a terra. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que é capaz de se abaixar e lavar aos pés dos seus irmãos. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que seja capaz de renunciar, seja aquele que seja capaz de renunciar o seu direito para que o outro viva sobre a terra. Porque Jesus disse aos seus discípulos que na mesa da ceia estavam discutindo e debatendo quem era o maior no reino de Deus. Ele disse: quem quiser ser o maior, seja aquele que serve,
seja o servo de todos. Na noite da traição, a Bíblia diz que Jesus, tomando parte, a palavra com o apóstolo Pedro, Jesus disse a Pedro: Pedro, eis que Satanás vos pediu para cilindrar como trigo, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Na noite da traição, naquela mesa da Santa Ceia, a Bíblia diz que Jesus intercede pelo apóstolo Pedro, porque o diabo havia pedido permissão para destruir a vida de Pedro. Mas a Bíblia diz que Jesus intercedeu por ele. A Bíblia diz que Jesus colocou-se como intercessor da vida de Pedro. O diabo só pode tocar na sua vida, meu irmão. O diabo só pode tocar naquilo que é teu, se Jesus permitir. Mas por que aconteceu, pastor? É porque Deus permitiu. Porque se foi, pastor, porque morreu, porque a vida se perdeu, não era crente, não adorava, não servia ao Senhor, então por que foi, pastor? Porque Deus permitiu. Porque todas as coisas, meu irmão, estão no controle de Deus. A Bíblia diz que naquela noite, Jesus disse a Pedro: Pedro, o diabo pediu para cirandar a sua vida como trigo, mas eu intercedi por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, confirma no meio dos teus irmãos, Pedro. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que mesmo Pedro andando com Cristo até aquele momento, naquela noite, Jesus declarou para ele dizendo: quando você se converter, Pedro, porque não é o fato do ser humano estar dentro da igreja, de fazer parte de um ministério, não significa que lá dentro dele ele se converteu. Não. Porque Pedro já havia andado muito com Cristo sobre a terra. Mas diante daquela noite, na noite da traição, daquela mesa, Jesus disse para ele: Pedro, quando você se converter, confirma aos teus irmãos. E a Bíblia nos diz que Pedro disse: mas Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Mas Jesus, olhando para ele, disse: Pedro, hoje mesmo eu te digo que você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Pedro disse: olha, Jesus, eu estou pronto, eu estou pronto para morrer com você, para morrer
Jesus, olhando e conhecendo a fragilidade do homem, conhecendo a fragilidade de Pedro, ele disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Porque Pedro não sabia, mas Jesus, ele sabia. Ele disse a Pedro: Pedro, quando você se converter de verdade, então confirma o seu ministério no meio dos teus irmãos. Na noite da traição, na noite em que Cristo foi traído, a qual o apóstolo Paulo se refere, naquela noite, depois deles terem ceado, a Bíblia diz que saíram para irem a um jardim por nome de Getsamane. E naquele jardim, então, Jesus pegou-se a orar. E Jesus orando, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Porque Jesus sabia o sofrimento que o esperava. Jesus sabia que os seus algozes não teria misericórdia. Jesus sabia que a sua carne iria ser dilacerada, o sangue iria ser vertido. Jesus sabia a dor física que o esperava, ao ponto dele dizer: se tiver uma possibilidade, não deixe que eu beba este cálice, Pai. Mas ele continua a sua oração dizendo: mas todavia, não se faça a minha vontade, mas faça a vontade do Senhor. Naquela noite, a qual Paulo se refere em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a noite da traição, foi uma noite onde Cristo se entregou, onde Cristo se entregou para passar por todo o processo da crucificação, para passar por todo o processo dolorido da crucificação, para derramar o teu sangue, para verter o teu sangue. Na noite da traição, naquele jardim, aonde Jesus entregou, ninguém tirou dele, mas onde Jesus entregou de livre e espontânea vontade a sua vida, para morrer na cruz, para remir a humanidade dos seus pecados, aonde Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue para a remissão de todos os pecados, para garantir ao homem, ao pecador, o direito da vida eterna. E naquela noite, a noite da traição, a Bíblia diz que Judas o traiu com um beijo.
Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo agradecido, o partiu: tomai e comei, isto é o meu corpo, que foi partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes este cálice em minha memória. E nesta noite, você que preparou o seu pão, você que preparou o seu suco, nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor, porque foi naquela noite, a noite da traição, foi naquela noite que Cristo entregou a sua vida, para que hoje você, eu, a igreja, vivesse, para que hoje a igreja existisse, para que hoje o seu direito de entrar no céu esteja garantido, porque nenhum sofrimento deste presente século se compara à glória que está reservada para a sua igreja no céu. Pegue seu pão e nós vamos estar consagrando o seu pão. Nós vamos estar orando. Pegue na sua mão o seu pão e consagre juntamente com o pastor. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, neste momento, ó Pai, nós consagramos este pão, ó Deus, que representa o corpo do teu Filho Jesus, o corpo do teu Filho Jesus que foi entregue naquela cruz, que passou por todos os flagelos da crucificação, o corpo de Cristo que naquela noite ele entregou naquele jardim para passar por todo o sofrimento, por todo o processo dolorido, por todos os flagelos que dilaceraram a sua carne. Naquela noite, nós pedimos ao Senhor, Deus, consagre este pão, a qual, Senhor, como igreja, nós iremos participar em memória de tudo que o seu Filho Jesus, ele fez por nós na cruz do Calvário, quando naquela noite em que ele foi traído, ele se entregou a sua vida para que hoje nós, a igreja, vivesse. Em nome do Senhor Jesus, todos podem participar neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. A Bíblia diz, meu irmão, que após ele ter ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim.
Temos então neste momento e consagramos este suco da uva, que representa o sangue de Cristo, que naquela noite em que ele foi traído, ele entregou para que cada partícula do seu sangue escorresse do seu corpo, para dar vida e uma vida abundante à sua igreja. Oremos e consagremos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, consagra neste momento, ó Pai, este suco da uva, que representa e tipifica o teu sangue, Senhor, que foi vertido, que foi derramado por cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados, ó Deus. E é em sua memória, Senhor, em memória de tudo que o Senhor fez naquela noite em que o Senhor foi traído, aonde o Senhor entregou a sua vida para remir-nos dos nossos pecados. É em sua memória, Senhor, que nesta noite, como igreja sobre a terra, nós iremos participar. E os irmãos dizem amém, e todos podeis participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, pela vida que o Senhor entregou, pelo sangue que o Senhor verteu para a remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor deu naquela cruz, para que hoje nós possamos ter a nossa eternidade contigo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela igreja. Nós te agradecemos por fazermos parte deste povo que vai um dia morar no céu com o Senhor. Nós te agradecemos pela vida, pelo pão nosso que o Senhor coloca na nossa mesa todos os dias. Nós te agradecemos, ó Deus, porque os sofrimentos desta vida não se comparam à glória que está reservada para cada um de nós no dia da nossa partida. Deus, nós queremos apresentar a igreja e colocarmos a igreja diante do Senhor. Nós queremos apresentar, Senhor, o teu povo, ó Deus, que no momento não pode estar se reunindo, mas nós estamos nesta comunhão, nós estamos nesse mesmo pensamento, neste mesmo parecer, e nós sabemos que todas as coisas estão no controle do Senhor, e que nada foge do teu controle. Deus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a sua igreja, sobre o lar dos teus filhos, sobre a vida, sobre a família dos teus filhos. Nós pedimos a proteção do Senhor e os livramentos do Senhor. Deus, nós queremos apresentar em especial o nosso pastor Sérgio, meu Deus. Deus, nós queremos apresentar a sua vida diante do seu altar. Nós queremos apresentar a sua esposa, o seu lar. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue, que o Senhor restaure a sua saúde o mais rápido possível, ó Deus, porque tu és um Deus que não se esquece de todo o trabalho que os seus filhos eles fazem em prol do teu reino. E nesta noite, Deus, como tua igreja,
Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, lembra-te, ó Pai. Lembra-te de quantas vezes o teu servo trabalhou na sua casa. Lembra-te de quantas vezes o teu servo fez a sua obra, Senhor. E restaura a sua saúde, Pai. Conforta o coração da sua esposa. Dá força para eles passar por esse momento. Porque é só um momento, Deus. E nenhum sofrimento neste presente século jamais se comparará à glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós no céu. É que nós te pedimos nesta noite, Deus, visita o teu servo nesta noite, o seu lar, visita a sua igreja, visita o lar dos seus filhos e da tua igreja, Pai, os abençoando em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz neste momento amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia da graça, da bênção, da paz e do amor do nosso Deus. Continue nesta mesma fé, neste mesmo parecer, continue orando, continue buscando a presença, continue fazendo, porque tudo está no controle de Deus. Em breve nós estaremos juntos novamente, reunidos na nossa igreja, adorando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe você, Igreja Cristo Salva. Que Deus abençoe você que assistiu essa live. Deus abençoe você que acompanhou, você que vai acompanhar, você que vai assistir, você que participou da ceia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Até logo mais. Se Cristo não tiver voltado para buscar a sua igreja, nós nos veremos em nossas reuniões. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.